Que a graça e a paz do Senhor Jesus inunde o seu coração. Pastor José de Paula, nesse nosso canal Momento Vida com Deus. Lembrando você a fazer sua inscrição, caso você não seja inscrito no nosso canal. Você também possa visitá-lo no YouTube, Pastor José Antônio de Paula. Deixar ali o seu like, acionar também o sininho para que você possa receber as mensagens assim que o YouTube liberar. Compartilhe com seus amigos, familiares, pois o nosso propósito aqui é tão somente compartilharmos a palavra de Deus. E convido você a meditar comigo em Atos dos Apóstolos, capítulo 17, versículos 24 a 30, e juntos refletirmos então no tema O Deus Verdadeiro. Atos, no seu capítulo 17, versículos 24 a 30, nós lemos: O Deus que fez o mundo e tudo o que nele existe, sendo Ele mesmo Senhor do céu e da terra, não habita em santuários feitos por mãos humanas, nem é servido por mãos humanas como se de alguma coisa precisasse, pois Ele mesmo é quem a todos dá vida, respiração e tudo mais. De um só fez toda a raça humana para habitar sobre toda a face da terra, havendo fixado os tempos previamente estabelecidos e os limites da sua habitação, para buscarem a Deus, se porventura tateando o possam achar, bem que não está longe de cada um de nós. Pois nele vivemos e nos movemos e existimos, como alguns dos vossos profetas têm dito, porque dele também somos geração. Sendo, pois, geração de Deus, não devemos pensar que a divindade é semelhante ao ouro, à prata ou à pedra, trabalhados pela arte e imaginação do homem. Ora, não levou Deus em conta os tempos da ignorância. Agora, porém, notifica aos homens que todos, em toda parte, se arrependam. Um texto maravilhoso da palavra de Deus, que nos fala a respeito deste Deus verdadeiro, único, que deve ser louvado, adorado e exaltado por cada um de nós. E na Bíblia, na versão fácil de ler, ele traz essas orientações. Ele mesmo diz: esse Deus, ou seja, esse Deus verdadeiro, não é? Fez o mundo e tudo que nele existe, e ele é o Senhor do céu e da terra. Ele não mora em templos feitos por mãos humanas. E esse texto, então, da palavra de Deus, aqui em Atos 17, 24 a 30, a palavra de Deus aqui nos mostra, ela nos ensina, pelo menos 3 lições que são importantes para o nosso viver diário. O texto aqui da palavra de Deus nos ensina que o Deus verdadeiro é o Deus criador, fonte de tudo que existe. E ele, Deus, esse Deus verdadeiro, dirige toda a história. Veja o que traz então o verso 24, quando ele diz: Ele é o Deus que fez o mundo e tudo que nele há. Uma vez que é Senhor dos céus e da terra, ele não habita em templos feitos por homens. Esse Deus verdadeiro, ele não habita. Esse Deus criador, ele não reside, não mora em templos feitos por mãos humanas. Porque ele é Deus. E como sendo criador, ele também é um Deus que não está preso, não está atado, amarrado àquilo que o homem faz, naquilo que o homem executa. Porque ele é Deus onipresente, onisciente e onipotente. Ele é um Deus que está limitado
a coisas. Não, ele é o Deus ilimitado. Não fica preso, não fica atado, não fica amarrado. Não é um Deus limitado. Mas é um Deus que está em todo lugar, em todo o tempo. Assim como ele está agora aqui, nesse momento comigo, ele está também com você aí onde você está. Porque ele é um Deus que se faz presente em todo o tempo, em todo lugar. Mas aí no verso 25, a partir do texto nos diz: e não é servido por mãos humanas, pois não necessita de coisa alguma. Nós precisamos de Deus. Nós necessitamos de Deus. Esse Deus Criador, que é fonte de tudo que existe, ele dirige a história. Mas nós como seres humanos somos limitados, nós como seres humanos dependemos dele, nós como seres humanos precisamos reconhecer que ele é o Deus Criador e é um Deus que dirige toda a história da humanidade. O que nós colhemos, o que nós sofremos no nosso dia a dia são consequências daquilo que nós plantamos. Então aquilo que nós plantamos nós vamos acabar por colher. E hoje o ser humano acaba sofrendo muitas coisas resultado daquilo que ele tem plantado no decorrer do tempo, no decorrer dos anos. E aquilo que os homens no passado plantaram, hoje, eu, você, nós estamos colhendo. Aquilo que nós estivermos plantando hoje, as próximas gerações estarão colhendo. Mas nós precisamos mostrar para as gerações futuras que Deus é um Deus verdadeiro, único, que ele é criador, que ele é sustentador de todas as coisas, que ele é o Senhor da história, ele dirige todas as coisas. Quer nós queiramos ou não. Porque ele é um Deus verdadeiro. Não é um Deus, ele é o Deus verdadeiro, único. Porque se eu dissesse ele é um Deus verdadeiro, poderia dizer que existem outros, não. Mas ele é o Deus verdadeiro, o único, que criou, que sustenta, ele é a fonte de tudo que existe e é o Senhor também da história. Mas nós vemos também, nesse texto aqui, que a Bíblia nos mostra, nos ensina, que além de Deus, esse Deus verdadeiro, né, único, ser o Deus criador, fonte de tudo que existe, e ele quem dirige toda a história, a palavra de Deus também nos ensina que esse Deus, Deus criador, Deus verdadeiro, ele também nos mostra aqui em segundo lugar, dentro desse texto, que esse Deus verdadeiro é quem é fonte de toda a origem da vida. Ou seja, toda a vida tem origem nele, Deus. Esse Deus verdadeiro, único. Os versos 25, a parte B, diz: ele mesmo dá vida e fôlego a tudo, e supre cada necessidade. Às vezes as pessoas batem no peito dizendo que elas não precisam de Deus. Muitas dizem que elas mesmas são o próprio Deus. E eu fico a pensar, e com tristezas no coração, como uma pessoa pode dizer que ela mesma é Deus? Se ela não tem poder de nada. O único poder que eu e você, como seres humanos, temos é de decidirmos como será o nosso futuro, se na presença de Deus ou longe dele. E a única forma de estarmos na presença dele é por Cristo Jesus, o único caminho. Porque esse Deus verdadeiro, ele é aquele que é a única fonte de vida, ou seja, toda a vida tem a origem nele. Se você olhar lá em Gênesis, toda a criação foi feita por ele. Ele criou o homem, a sua imagem e semelhança. Criou todas as coisas. Tudo que vemos, tudo que existe, foi criado por ele.
Nós só estamos aqui de passagem. E durante o tempo que estivermos aqui, nós precisamos cuidar, zelar daquilo que ele criou. Mas o que o homem tem feito é destruir o que ele criou. E ainda bate no peito dizendo que ele é o próprio Deus. E outros dizem que Deus não existe. Que se existisse, nós não estaríamos enfrentando o que estamos enfrentando no nosso dia a dia. Mas vemos que Deus, esse Deus verdadeiro, único, toda vida tem origem nele. Ele, Criador. E ainda, verso 26, a parte A de Atos 17 nos diz: de um só homem ele criou todas as nações da terra. Quem é o homem para fazer isto? Mero mortal? Quem sou eu? Quem é você? Nós não podemos fazer nada se não for pela permissão de Deus. O que nós fazemos é tão somente destruir aquilo que tudo quanto Deus fez, ele viu que era bom, que era perfeito. Mas nós, como seres humanos, nós acabamos destruindo. Destruímos o nosso próprio ser, nos deixando levar com tantas coisas que são apresentadas, bebidas, drogas, sexo desenfreado. Vamos destruindo. Destruímos a nossa própria saúde, destruímos a nossa própria vida com as nossas próprias mãos. Mas Deus é aquele que é a fonte de toda a vida e nos dá a oportunidade de termos uma vida diferente, porque Ele, o Deus verdadeiro, nos dá esta oportunidade. Ele mesmo dá vida e fôlego a tudo e supre cada necessidade. E de um só homem, ele criou todas as nações da terra. E esse é o Deus que nós precisamos servir, o Deus verdadeiro, único, e dirige a minha, a sua, a nossa vida. Mas aprendemos também nesse texto aqui da palavra de Deus, em Atos 17, que Deus, o Deus verdadeiro, único, mostra que toda a vida depende dele. Veja aqui, o Deus verdadeiro é o Deus Criador, fonte de tudo que existe, e é Ele quem dirige toda a história. O Deus verdadeiro é aquele que toda a vida, toda a criação tem a sua origem nele. E esse Deus verdadeiro, único, mostra que toda a vida depende dele. Verso 27, deste capítulo 17 de Atos, nós lemos: seu propósito era que as nações buscassem a Deus e, tateando talvez, viessem a encontrá-lo, embora ele não esteja longe de nenhum de nós. Louvado seja esse Deus maravilhoso, que mesmo que estejamos aí tateando, ou seja, buscando de alguma maneira, em algum lugar onde está, ele nunca esteve longe, nunca está longe, nunca estará longe daqueles que o buscarem. Veja que Deus maravilhoso é este. O problema somos nós, que nós não buscamos, não confiamos, não entregamos, e muitos não creem nesse Deus maravilhoso. Mas ele traz aqui que o desejo dele é que todo homem, toda a sua criação, o buscassem. E mesmo tateando, pudessem achá-lo, se bem que ele não está longe de nenhum de nós. Mas ainda o verso 28 diz: pois nele vivemos, nos movemos e existimos, como disseram alguns dos seus próprios poetas. Somos
descendência dele. Que Deus poderia criar o homem? Que Deus poderia dar ao homem o fôlego da vida? Que Deus poderia estar sempre pronto a agir, a socorrer, a atender, a suprir as nossas necessidades, senão o Deus verdadeiro e único. Um Deus que se importa com toda a sua criação, a ponto de dar o seu próprio filho para que morresse no lugar desse ser o qual ele criou a sua imagem e semelhança, mostrando que o seu propósito era que todas as nações o buscassem. E mesmo que fosse ali apalpando, tocando, buscando, sentindo, mas que viessem e conseguissem encontrá-lo. Embora ele não esteja, ele não estivesse, não esteja e nunca estará longe de nenhum de nós. Você já parou para buscar esse Deus hoje? Você já parou para agradecer a Ele pela sua vida, por mais um dia que Ele está te concedendo? Você já parou para agradecer a Ele pela vida da sua esposa, seu esposo, seus filhos, seus pais, seus irmãos? Você já parou para agradecer a Ele pelo seu emprego? Pelos livramentos que Ele tem te dado? Veja que são inúmeras as bênçãos que Ele tem te concedido. Eu te pergunto, o que você tem feito para merecer? Eu digo para você, você não tem feito nada. Por mais que você o faça, você ainda não é merecedor de nada. Sabe por quê? Porque Ele, Deus, tem dado muito mais do que você precisa. E Ele dá a você esta oportunidade, então, de conhecê-lo, de ter em sua vida esse Deus verdadeiro, único, que é o Deus Criador, que é fonte de tudo que existe. Ele é quem dirige toda a história. Nada foge ao seu controle. Ele, Deus, esse Deus verdadeiro, é nele que está toda a vida. Ou seja, toda a vida, toda a origem da vida vem dele. E é nele, nesta fonte. E toda a vida depende dele. O seu caminhar, o seu respirar, o seu olhar, enxergar, o seu tocar, o seu poder fazer depende de Deus. Não depende de você. Se você está aí podendo ouvir, porque Ele está te permitindo. Se você está podendo ver, porque Ele está te permitindo isto. Se você está respirando, porque Ele tem permitido que você o faça. Será que não é hora de você buscar a este Deus? Será que não é hora de você consagrar a sua vida a Deus? Será que não chegou o momento de você se reconciliar com Deus? Porque o Deus verdadeiro, esse Deus maravilhoso, Ele jamais tirou os olhos de você. Esse Deus verdadeiro, Ele nunca se esqueceu de você. Mas será que você tem lembrado desse Deus em todo o tempo? Ou só nos momentos de aflição, de angústia, de necessidade? Busque ao Senhor. Tenha esse Deus verdadeiro como Senhor da sua vida. Esse Deus que fez o mundo e tudo que nele existe. Ele é o Senhor do céu e da terra. E Ele quer ser também o Senhor da sua vida. Entregue sua vida a Ele. Confie sua vida nas mãos dEle. E com certeza
Ele dará a você sempre o melhor. Eu quero orar com você. Deus, obrigado, porque não existe outro Deus igual ao Senhor. O Deus único e verdadeiro, Criador, sustentador de todas as coisas. Aquele que está sempre pronto a suprir as nossas necessidades. O Deus que conhece a necessidade de cada ser humano. O Deus que, diante deste amor infinito, entregou seu próprio Filho a morrer em nosso lugar. Muito obrigado, Deus. Que a tua mão de poder possa ser sobre a vida deste que ouve o recado do Senhor neste momento. E que ele também reconheça o Senhor como o único e verdadeiro Deus de sua vida. Que ele possa reconhecer que todas as bênçãos que ele tem recebido têm vindo das suas mãos. Mas que ele possa consagrar a sua vida ao Senhor. Que ele possa entregar sua vida ao Senhor. Que ele possa reconhecer em Cristo Jesus o único e verdadeiro caminho para viver para todo sempre na sua presença. Visita, ó Deus, esta vida, este coração. Visita, ó Deus, este lar. Restaura, ó Deus, a alegria da sua presença. Restaura, ó Deus, a vida daquele que está afastado da tua presença. Que ele possa reconciliar-se contigo. Que ele possa viver para a glória do seu nome. Mas que esta pessoa que está ouvindo também o recado do Senhor, que ainda não tomou a decisão ao seu lado, que tocado pela ação, pelo poder do teu Espírito Santo, ele possa reconhecer em ti e a ti o único e verdadeiro Deus em sua vida. Que Jesus Cristo seja o único e verdadeiro caminho para conduzi-lo à tua presença. Que ele reconheça e declare a Cristo Jesus como seu Senhor e Salvador pessoal. Restaura a vida, a alegria, o prazer de cada família diante da tua presença. Que ela seja uma constante. E que a alegria do Senhor seja alegria na vida, no coração de cada pessoa que ouve o recado do Senhor neste momento. É a minha oração que faço, pedindo ao Senhor e desde já agradecendo por todas as bênçãos, em nome de Jesus. Amém. Querido, que Deus te abençoe, que Deus te dê uma semana debaixo da graça, do amor e da misericórdia desse Deus verdadeiro e único. Pastor José de Paula, nesse nosso canal Momento Vida com Deus. Que Deus te abençoe, te dê uma semana de graça, de paz e alegria, em nome de Jesus. Amém.